acompanhando a leitura nas telas. Se você tem, abra, se está no seu telefone, ligue, só para isso, depois desligue. E leitura de hoje é Romanos 8, nós vamos ler a partir do verso 31. Nós vamos ler o 31. Romanos 8, a partir do verso 31, diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, irmãos. Graças a Deus por ela. Quando você escuta a palavra fim, o que é que lhe ocorre? O que é que passa na sua mente ou no seu coração quando você escuta, quando você vê, ou quando se fala sobre um fim ou sobre o fim? O que é que vem, de maneira geral, qual é a sua reação? E eu pergunto isso porque você sabe que existem fins que são desejados e existem fins que absolutamente não são. Por exemplo, o seu time está ganhando aos 44 minutos do segundo tempo, e se você é torcedor do Náutico, você sabe o que significa isso. Você está ali esperando que aquele fim aconteça e logo, e o juiz vai lá e dá 5 minutos de prorrogação, e você, misericórdia. Não é verdade? É. Ao contrário, se você está ganhando, você quer que esse negócio acabe logo. Acaba. De uma forma ou de outra, tem fins desejados, tem fins que não são absolutamente desejados por nós. O que nos incomoda? Claro, são os indesejados. É aquele fim que você não quer que aconteça. Isso não pode acontecer. Mas desses, o que incomoda mesmo é quando você enxerga o fim. De alguma forma você está enxergando o fim da sua felicidade. Daquilo que você atribui à sua felicidade, você está entendendo que está chegando ao fim. Isso incomoda, isso mexe com a gente. Quando você vê as esperanças, quem sabe, se diluírem, as expectativas irem se fechando, isso de fato é ruim, faz mal, incomoda cada um de nós. Jesus teve um episódio que ele estava ministrando e um jovem, a Bíblia diz que era um jovem rico, veio até ele e disse: mestre, o que é que eu preciso fazer? E ele disse: olha, eu já faço tudo, né? O jovem não era muito modesto, ele disse: eu já faço tudo, já cumpro a lei toda. O que a própria Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir, por isso que Jesus veio, mas tem esse sujeito lá na Palestina que cumpria a lei, só ele. A Bíblia não sabia, mas ele cumpria tudo, porque ele disse que não deixava de fazer nada que a lei mandasse. E Jesus provavelmente deve ter dito: bom, já que você é essa tampa de cruz premiada, então resta você, venda tudo que você tem, porque não tem valor nenhum, se você já está desse jeito, e venha comigo, me siga, porque você vai andar comigo agora. Aí ele disse o quê? Não, aí não. E os seus discípulos ficaram incomodados com aquilo. Se você for ver o texto, os seus discípulos disseram:
esse é um ensino difícil de entender, está complicado. A gente não consegue entender isso não é possível. E Jesus olhou para eles e disse assim: olha, para o homem é impossível, mas para Deus não. Ele complementa, Jesus diz: todas as coisas são possíveis para Deus. Desde esse jovem rico que Jesus fez com que ele mexesse na sua soma, no seu cofre, na sua cabeça, até qualquer coisa, aí Jesus diz: todas as coisas são possíveis para Deus. Assim é. Nós estamos numa série aqui na Paz chamada Uma Virada na Minha Vida. Semana passada nós ministramos sobre uma virada de mesa, a reorganização da minha vida. E ministramos na vida de Zaqueu. Lembra o exemplo de Zaqueu, que deu uma arrumada na sua vida, que estava totalmente desarrumada? Ele arranjou a vida dele, arrumou a vida dele, porque ele decidiu seguir a Jesus. Deu uma virada total, de cobrador de imposto publicano, se tornou um seguidor de Jesus Cristo, honesto, fiel. Essa foi uma grande virada. E hoje nós estamos pensando em refletir sobre isso. O que é uma virada no meu destino? Eu quero dar uma virada na minha expectativa de vida, no meu projeto de vida. Eu quero dar uma virada nisso. Como isso pode acontecer? Nós estamos lendo aqui hoje, nós lemos aqui hoje um texto da carta de Paulo aos Romanos. E é importante que a gente lembre algumas coisas. Uma delas é que os romanos, para quem Paulo escreve essa carta, é um povo, é uma sociedade muito complicada. Os cristãos estão ali vivendo a fase talvez mais difícil do começo do cristianismo. O primeiro século cristão foi muito difícil, especialmente em Roma, o centro, o poder de tudo. Roma havia muita acusação, muita perseguição. Você era acusado simplesmente pelo fato de você ser cristão. Se você se denunciasse ou se anunciasse como cristão, já era uma denúncia. Você já podia estar recebendo condenação pelo fato de você ser cristão, como hoje está acontecendo em alguns lugares. Quando você se revela cristão, você é morto, né? E parece incrível que na maior potência do planeta ainda exista hoje. Recentemente, jovens, pessoas foram mortas, e a pergunta era: você é cristão? Quando a pessoa dizia sim, levava um tiro. Ou seja, a perseguição era grande, as acusações não eram outras senão o fato de você ser um cristão. Por isso que os cristãos se identificavam com muito cuidado. Quando você visita Roma, e a nossa caravana, quando esteve lá e na Terra Santa, nós visitamos as catacumbas de Roma, que são subterrâneos onde os cristãos enterravam seus mortos. Profundidade, vários andares para baixo da terra, são canais e canais, parece um formigueiro, uma coisa impressionante. E de repente você desce ali e há um salão. Algumas pessoas estavam aqui, os irmãos aqui estavam conosco lá. De repente há um salão, esse salão onde eles celebravam os seus cultos, faziam as suas celebrações, porque se eles fizessem isso lá fora, lá em cima, ao ar livre, eles podiam ser mortos, simplesmente estariam no Coliseu no outro dia, estariam sendo servidos aos leões, estariam sendo mortos, crucificados e queimados nas ruas de Roma. Então, ser um cristão, para quem Paulo está escrevendo, já é uma acusação, já é uma ameaça. O fim estava muito próximo. A qualquer momento, o fim estava próximo. A vida é algo muito, muito tênue, porque a qualquer momento você podia estar perdendo a vida, simplesmente, repito, pelo fato de você ser um cristão e assumir isso publicamente. Então, para onde eu estou indo? Qual é o meu fim? Há um fim para a minha vida, para a minha perspectiva de vida? E eu vou dizer a você o seguinte: eu sei que nós olhamos e vemos muitas vezes o fim se aproximar. Mas eu vou dizer para você isso aqui: quando tudo parecer o fim, lembre-se de uma coisa: em Jesus isso pode ser diferente. Quando tudo parecer o fim, em Jesus o seu destino, aspas nisso, pode ser diferente. O rumo da sua vida pode ser outro. A expectativa da sua existência pode ser outra. Quando você achar que está no fim, lembre-se que não há
Aliás, hoje em dia nem existe mais isso, né? Mas eu me lembro quando eu assistia os filmes antigamente, acabava o filme e aparecia ali, The End, né? O fim. Agora só aparece uma letrinha assim. E às vezes tem filme que de repente você fica tudo escuro na tela e você, não vai acabar não é possível. Não acredito que assim vai acabar. Às vezes eu estava no cinema, um filme ganhou o Oscar, eu fui para o cinema com Valério, uma turma assim, e eu estou lá assistindo, não estava entendendo direito, um filme complicado, e morre fulano, e um cara dá um tiro no outro, e aquela complicação. E a certa altura ficou escurinho ali, e começou a aparecer as letras. Não pode ser o fim, não é possível que seja o fim. E eu me levantei e disse, não acredito. Valério, menino, fica quieto. Eu falei, como fica até quieto? Esse filme ganhou um Oscar. E eu não estou entendendo nada. Como é que pode chegar essa letrinha agora? Mas tinha gente lá que, não, um filme muito profundo, tão profundo que eu não entendi nada. Não entendi coisa nenhuma, confusão danada, não entendi nada. Mas chegou o fim. Mas em Jesus não. Nem o filme da sua vida tem um fim se você estiver com Jesus. Lembre-se que diferente dos romanos, quando você está com Jesus, não há acusação contra você. Não há acusação contra você. Aquela acusação era o fim para os romanos. Por isso que Paulo diz, diante dessas coisas, quando Paulo começa ali o texto que nós lemos, diante de tudo isso, o que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a mensagem de Paulo. Vocês, ainda que o Coliseu esteja perto, ainda que os leões estejam perto, ainda que a cruz literalmente esteja perto e você possa estar no caminho de ser, quem sabe, queimado, não há acusação contra você, porque o destino de cada um de nós não está, como tentou dizer o filme de maneira muito romântica, escrito nas estrelas, né? Bonito, romântico, mas não está. A nossa existência está escrita pela pena do Criador. A sinfonia tem um maestro. Esse maestro chama-se o Senhor soberano, regente de toda a sinfonia do universo. Não há acusação. E eu entendo que às vezes nós entramos às vezes em dificuldades. Eu entendo que até desespero, né, diante dos grandes dilemas, dos grandes desafios da vida. Não são poucos, volto a dizer. Mas há uma saída, sim. Não é o fim. Pense comigo. O que vai acontecer no futuro, nós estamos plantando agora. Verdade? O meu filho Gabriel, mais velho, estava ainda novo. Eu me lembro uma vez conversando com ele na rede, e eu conversava sobre o futuro, e ele queria ser advogado. Todo respeito a vocês, advogados, Deus abençoe. Mas ele queria ser advogado. E eu dizia, o que é que você está fazendo hoje para ser um advogado? E ele disse, poxa pai, está cedo ainda para pensar nisso. Eu disse, não, meu filho, é porque você está no ensino fundamental, aí vem o ensino médio, aí vem o ensino superior, depois vem a OAB, que é o inferno para muita gente. Ou seja, tem toda uma caminhada, mas ela começa hoje. Você está plantando a semente do seu futuro agora. Nesse exato momento, talvez, a sua vinda a esse local hoje pode estar escrevendo uma nova página na sua história. Tem um provérbio em inglês que diz assim, não tenha medo do dia que você ainda não viu. Mas tem uma versão bíblica para isso, que é a palavra de Jesus, que provavelmente o cidadão que disse isso pensou assim. Porque Jesus, quando fez lá aquele sermão do monte, ele disse, não esteja demasiadamente preocupado com o dia de amanhã, porque a ele cabe a sua preocupação. Olhe os lírios do campo, eles não preparam, eles não fazem nada, veja os pássaros, e Deus cuida deles. Ou seja, a cada dia basta a sua preocupação. E Jesus diz, e o provérbio em inglês diz, não tenha medo do dia que você ainda não viu. E se você está com o Senhor, não tenha medo do dia que você ainda não viu. Porque quando nós tomamos uma decisão séria de seguir a Jesus, em outras palavras, nós estamos anulando todas as acusações que porventura existiam contra nós. Vou dizer de novo, quando você decide seguir a Jesus, você está anulando, porque na cruz
foram anuladas todas as acusações que existiam contra você. Quando você se colocou na cruz com Jesus Cristo, você teve tudo isso anulado. Aí você está escrevendo o futuro, nosso futuro, agora sim, debaixo da soberana vontade e propósito de Deus. Quando Jesus entregou sua vida pela nossa salvação, Ele apenas solicitou uma coisa de nós: creia. Claro que essa crença vai gerar consequências, mas Ele pediu apenas uma coisa: creia. Creia. Na perspectiva de alguém que ama profundamente, olhe por essa perspectiva. Alguém que ama profundamente. Quem ama mais do que um pai ou uma mãe a um filho? Não existe amor maior do que esse. Esse é o grande amor. Maridão aí, esposa, desculpe, mas não é você. Não é você. O amor, esse amor que dói, esse amor que mexe, parece que tem as vísceras conosco, é o amor de um pai para filho. Não é verdade? Pois essa é a única comparação que a Bíblia faz do amor de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco. Coloque-se no lugar agora de alguém que ama o seu filho. Que maior amor pode haver? Tem um provérbiozinho que diz: quem ama meu filho adoça os meus lábios, não é verdade? Faça um bem ao filho, meu filho, você fez. As norinhas aí, as norinhas. Ontem tivemos um momento a dois, só exclusivo para noras, genros, sogros e sogras. Foi uma benção. E você, norinha, cuide bem desse rapaz. Você ganha mamãe no papo. Olha, cuide bem. Porque senão vai dar trabalho. É verdade, né? Não, isso é verdade. Cá para nós. Valéria conquistou minha mãe primeiro do que eu. Mas é o amor de pai para filho. E você vê Deus encarnando isso por nós. E a Bíblia vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus através do profeta. Menina dos olhos, ou seja, coisa mais sensível, mais preciosa, nós somos para Deus. E Deus superou tudo isso e entregou seu filho na cruz do Calvário. Olha o que o texto de Paulo aos Romanos que nós lemos, olha o que ele diz para encorajar os romanos: aquele, espero que encoraje você, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que bate o martelo. É Deus que diz: está encerrado, não há acusação. Então, se você entrou aqui hoje, quem sabe, com o seu coração pesado por algum medo de qualquer tipo de futuro, de qualquer expectativa inesperada na sua vida, se você está enxergando um destino escuro na sua existência, uma rua sem saída, se algo está lhe acusando e dizendo você não tem saída, esse algo ou alguém que nós sabemos muito bem, pense comigo. Olhe para cima, não é o fim. Porque aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou, por acaso não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se ele não poupou o seu filho, se você não poupa o seu filho, é porque tem algo muito maior que você ama. Nós não temos condições de agir assim, mas foi o que Deus fez. Se ele não poupou o próprio filho por mim e por você, então eu sou especial para Deus. Quando você entrega o destino da sua vida a Deus, você está entregando a pessoa que de fato pode dar um fim proveitoso à sua existência. Ele tem um propósito para tudo, para todas as coisas estão debaixo do seu controle, ele tem um propósito para tudo. Então você quer dar uma virada no destino da sua existência? Você quer dar uma virada na sua vida, que o destino seja reescrever a sua existência? Pois bem, entregue o controle da sua vida àquele que ama você muito mais do que você imagina. Você não pode nem imaginar
nem eu posso imaginar a dimensão, porque Paulo disse nem altura, nem profundidade. Ele sai colocando os opostos, sempre os opostos, os extremos. Nada disso, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. Quando tudo pareceu fim, lembre-se, não há acusação contra você. Possível que você tenha entrado aqui hoje com alguma acusação contra você. Não há acusação contra você. Se você está em Cristo, ela foi eliminada, mais uma vez, na cruz do Calvário. E quando tudo pareceu fim, então lembre-se que se não há acusação, também não há condenação. Em qualquer sistema justo do planeta, em qualquer lugar no planeta, se não houver acusação, não há condenação. Quando é que alguém comete algum delito, seja lá o que for, e a pessoa quer se livrar, diz assim, olha, vai lá e retira a acusação. Se você retira a acusação, não há condenação. Então, se não há acusação, não há condenação para você. Se você estava pesado, achando que havia uma condenação e que o fim estava próximo, que isso ia acabar, que o seu projeto ia ter que se encerrar, não é bem assim. Então venha comigo, se de fato não há, de onde virá a condenação? Se você entrega ou entregou a sua vida a Jesus, entenda, você não está condenado a nada. A nada, ninguém pode dizer que será o fim de qualquer situação antes que Deus coloque o ponto final na sua existência. Pelo menos nessa perspectiva aqui. Antes que Deus escreva com a pena dele, e aqui vai ter um ponto final, ou uma vírgula, porque não existe ponto final na vida de um cristão, mas uma vírgula para uma nova perspectiva. Se ele colocou aqui uma vírgula, você vai começar uma nova existência, uma nova oração, um novo parágrafo na sua existência, mas quem coloca a vírgula é ele. Talvez você já tenha desistido, eu já desisti, eu não dou para liderar, eu não dou para liderar uma célula, não tenho capacidade disso, não tenho capacidade daquilo, e que porque você está fazendo isso, você não tem o direito de dizer isso, você não tem o direito que não pode dizer que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, porque você não tem o direito de colocar vírgula em nenhuma oração, em nenhum parágrafo, e muito menos ponto final na sua existência. Você tem que, com humildade, se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, estou disponível, me usa a mim, como disse Isaías. Quando Deus me chamou para ser um pastor, eu vivia numa vida que vocês conhecem, alguns de vocês sabem, uma vida que eu mesmo não acreditava que eu poderia fazer qualquer coisa nessa direção. E uma das coisas que ele me disse foi isso, claramente, naquele dia ali, naquele quarto, quando a página da minha Bíblia virou, e eu disse, eu não tenho capacidade para nada. O que veio para mim foi esse texto de Paulo aos Coríntios, quando diz, não que tenhamos capacidade de fazer alguma coisa por nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então eu não podia colocar um fim, eu estava querendo colocar um fim na oração da minha vida e dizer, Senhor, isso não tem jeito. É como que ele diz assim, como você se atreve, menino? Como você se atreve a colocar um ponto final onde eu sequer coloquei uma vírgula? Então não coloque ponto final, porque não há condenação para você, se você está em Cristo Jesus. Quem os condenará? Olha o texto, 34. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele, foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, ele que venceu tudo, está ali intercedendo por quem? Por você. E os romanos naquela expectativa, vai acabar tudo? Ele disse, não vai acabar nada. Quem são vocês para achar isso? Certa vez, nessa soberana postura de Deus, Deus soberano, Deus mostra o cuidado da soberania quando ele diz que até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Eu sei que para alguns não significa grande milagre isso. Mas para muitos, basta ter um pouquinho que já está complicado de contar. É o cuidado de Deus. Ou seja, com isso ele está querendo dizer, há um cuidado com os mínimos detalhes da sua existência. Os mínimos detalhes. Então todo o esforço de Deus sempre foi no sentido de resgatar a essência eterna das nossas vidas. Trazer para nós a certeza de que o fim
não faz parte da nossa existência, que não há um ponto final. Quando aqueles discípulos estavam andando no caminho de Emaús, estavam ali conversando, você viu, a conversa dos dois era essa, você viu, rapaz, a gente caminhou com ele, aí encostou o terceiro, né? Eles não sabiam que era Jesus. O que está acontecendo aí? Não, porque a gente seguiu Jesus aí, o cara morreu e acabou tudo. Eles tristes ali no caminho de Emaús, até que Jesus se manifesta ali no meio deles. É como quem diz: vocês estão colocando um ponto final onde eu sequer coloquei uma vírgula. Não faça isso. Nem se subestime, nem subestime nunca, muito menos, o poder e a soberana vontade de Deus na sua vida. A verdade é que o dia a dia da vida vai contribuindo para que a gente tenha dificuldade até de crer nisso, de que é possível fazer isso, de que viver com Deus é possível. O dia a dia contribui muito e leva a gente a ter dificuldade. Mas foi o próprio Jesus que disse que esse mundo morre, está morto no maligno. O príncipe desse mundo é o maligno. E é ele que sopra muitas vezes os nossos ouvidos. Tudo que ele diz é mentira, porque ele é o pai da mentira, que vem para matar, roubar e destruir. E quantas vezes nós estamos dando ouvidos a essas mentiras? Essas mentiras que são ditas, tantas vozes dizem tantas coisas para nós hoje. Você escuta tanta coisa hoje. Você tem que ter um filtro aqui para escutar aquilo que Deus está dizendo a você. Porque essas vozes aí vão dizer que é o fim, que não tem mais chance para você, não tem mais expectativa para você. Mas também foi essa voz que disse a José do Egito: José, lá no poço, no fundo do poço, essa voz disse assim: chegou o fim, José. Tinha esperança, chegou o fim. O que foi que Deus disse para José? Não, filho, não é o fim não. Você vai ser o governador do Egito. Ele sai daquele poço, se torna governador do Egito. Foi essa voz que disse para Moisés lá no deserto, lá no Sinai: é o fim. Você tem um mar diante de você e tem um exército mais poderoso do planeta lhe perseguindo agora. Você está encurralado, Moisés. Foi que Deus disse para ele: toca com essa vara aí que a solução vai ser dada. E o mar se abre e libertou o povo das garras de Faraó. Foi essa voz que disse para Esther, talvez: Esther, você é escrava, você está prisioneira nesse país aqui, você é exilada aqui, é o fim. E Deus disse a ela: não é o começo, você vai ser a rainha dos medos e dos persas. E por isso ela salva a sua própria nação. O que disse essa voz a Cedraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha? É o fim. Está vendo o calor, querido? É o fim, vai acabar, você vai virar cinzas. E Deus disse a eles: não é o começo, vocês serão governadores da Babilônia. Essa vozinha cínica disse a Daniel na cova dos leões: é o fim, Daniel. Mas Deus disse a ele: não, Daniel, isso é o começo, a sua história vai mudar o mundo. O que foi que aquela voz disse para Jonas? Onde tu veio parar? Aqui não tem escapatória. E aquela vozinha, que é a voz de Deus, sim, essa sussurrou e disse: não, Jonas, você vai sair daqui e vai pregar para os ninivitas e vai salvar aquela nação pecaminosa e perdida. E assim foi. Eu imagino o que é que essa voz cínica disse para João quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Deve ter dito assim: você viu, tanto esforço, não valeu nada, você está exilado aqui. E aí o Senhor diz: não, não é o fim, você aqui, você vai escrever o livro das revelações, que vai revelar os meus mistérios para toda a eternidade. E assim aconteceu.
E essa voz cínica ousou até na cruz, em Jesus, morto na cruz, ousou dizer: é o fim. E já estava comemorando antes do final de tudo. E Deus disse: não é o fim, peguei você mais uma vez. E no terceiro dia Jesus sai daquele túmulo vivo, e vivo está para sempre. É o começo. Eu escutei certa vez que talvez era meu fim, mas Deus disse: o seu fim, quem coloca sou eu. O ponto final da sua história, quem coloca sou eu. A página, quem vira do seu livro é o Senhor. Por isso, se Ele disser a você que é o fim, comece a dar glória a Deus, porque Deus está dizendo: é o começo. E essa é a mensagem do Evangelho. Por isso é que Ele chama para uma virada na sua vida, no destino da sua existência, para que você desenvolva todo o seu potencial, para que você viva esse propósito de Deus para a sua vida que existe. Veja a mensagem: quem crê nele, olha o que João disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê não é condenado, não há condenação, não se condene. Porque, gente, eu estou falando isso porque eu sei que existem pessoas que se autocondenam, que traçam, que dão o seu próprio veredicto, que dizem é o fim, que dizem não vou mais fazer, não tenho condições. Deus não está dizendo isso em canto nenhum. Onde o Senhor coloca a mão, não tem fim, porque Ele resgata a sua eternidade. E o símbolo da eternidade é aquele símbolozinho do infinito. Então, sem acusação não há condenação. Sem condenação não há nada que lhe separe do amor de Deus. Nada. Eu tinha um amigo que dizia assim: você sabe o que é que nada significa no hebraico? Nada. Ele brincava, dizia: sabe o que nada significa no grego? Nada. Sabe o que nada significa no português? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma virada na minha vida, uma virada na sua vida, no destino da sua vida vai acontecer quando você e eu, quando nós entendemos definitivamente que você está em Cristo. E você está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, é o que o Senhor diz. Veja o que o texto diz, versículo 38, 39: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você lê algo assim, não é algo que lhe inspira, não é algo que enche o seu coração de esperança. O seu ser não se enche de esperança, porque não são promessas desse tipo que nos levam a desejar viver e ver o que é possível, e que é possível dar uma virada na minha vida, é possível dar uma virada na sua vida. Hoje pode ser o ponto de virada da sua vida, que mesmo quando parece o fim, palavras assim nos levam a entender da parte de Deus, a enxergar tudo de uma maneira diferente. Quando Jesus estava com seus discípulos naquele barco, no meio da tempestade, mas antes, lá no começo, ele disse: suba no barco, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Isso foi uma palavra, foi uma promessa. Vamos para o outro lado. Ele não estava fazendo uma pergunta, não tem uma interrogação ali: nós vamos para o outro lado? Não, vamos para o outro lado. Nós aqui estamos indo para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. No meio houve uma tempestade, e no meio da nossa existência há tempestade, existem tempestades, existem lutas, mas não é o fim, como não foi o fim ali para aqueles homens naquele barco, apesar de todo o temor, de todo o chacoalhar, daquele momento que eles esperavam ser o fim, e acordaram Jesus. Jesus acalmou a tempestade e seguiram e chegaram no outro lado. Por quê? Porque era palavra, era promessa. E ainda que nós duvidemos, a promessa não se desfaz por isso. Porque os discípulos disseram: é o fim, acorda o homem que é o fim. Nós vamos afundar. O que é que eles estavam pensando? Os nossos heróis:
que é que eles estavam pensando? Vamos afundar, é o fim. Mas eles tinham uma saída. Acorda Jesus. Qual é a sua saída? Qual foi a minha? Acorda Jesus. Me livra. A sua vida não é diferente, não. Existem promessas para mim e para você. Para todos nós. Elas são para todos aqueles que creem. Na Bíblia nós encontramos milhares de promessas. E o objetivo da promessa é fazer com que nós confiemos em Deus. Vamos para o outro lado. Porque Deus, diz o texto de Números 23, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, acaso se ele fala, deixa de agir, acaso promete, deixa de cumprir? Não. Não é o fim. Nunca é o fim enquanto o Senhor não disser quando cada página da sua eternidade vai ser virada. Não se condene, não se acuse, porque em Cristo não há acusação, não há condenação, portanto, não há nada que nos separe do amor de Deus. Não desista do propósito de Deus em sua vida, decida por dar uma virada, por crer no melhor, e que o melhor de Deus, como nós costumamos cantar aqui, ainda está por vir. E alguém diz, não, mas o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Claro, mas o apóstolo Paulo diz, nós vivemos a novidade de vida, sempre há um melhor vindo, sempre há um renovo na nossa vida, sempre há uma novidade de vida que vai acontecer. Por isso que nunca é o fim, que cada página é escrita pelo escritor da nossa existência, o Deus soberano de todas as coisas. Não há acusação, não há condenação. Ninguém pode separar você do amor de Deus. Então o seu destino pode ser outro. O seu fim pode ser outro. Dê uma virada no seu destino. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa tua palavra maravilhosa que nos enche de esperança. Obrigado por cada um de nós aqui, Senhor, que viu, que ouviu, que assistiu a tua palavra hoje, Senhor, que ela nos motive a continuarmos firmes no teu propósito para as nossas vidas, que ela nos motive a sermos aqueles que nunca baixamos a guarda, que esperamos em ti, que sabemos que onde tu estás conosco, nós estamos indo para o outro lado, no meio da tempestade, tu estás aqui para acalmá-la, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra e pelas tuas promessas, no nome de Jesus. Amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja.